Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Denise Tontiusi, professora de Economia aqui do IFRO, e essa é a nossa disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Essa disciplina faz parte da grade curricular do curso de Gestão Pública modalidade EAD. Iniciamos agora a nossa 6ª aula da disciplina, onde vamos falar sobre algumas questões regionais do desenvolvimento. Bom, eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e claros. Estou usando um blazer preto e uma calça preta. Estou aqui no estúdio do IFRO. Atrás de mim tem uma tela branca, onde está escrito em letras grandes e letra verde, EAD, mudando realidades. O sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. Aqui do lado, no canto direito do seu monitor, você consegue ver a Tamires, fazendo a interpretação de Libras. E aí, Tamires, tudo bem? Bom, seguindo agora para a finalização da nossa disciplina, temos esse último tópico a ser abordado. Vamos para os slides? A gente vai ver aqui essa disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Sou a professora Denise Tontiusi e vamos falar nessa aula 6 sobre questões regionais do desenvolvimento. Nessa unidade estudaremos sobre as políticas públicas de desenvolvimento regional em Rondônia. E o objetivo aqui é reconhecer políticas públicas de desenvolvimento adotadas no Estado, identificar benefícios das políticas e obstáculos para o seu desenvolvimento. Na nossa aula número 5, falamos muito sobre a PL. E agora, na aula 6, nós vamos tentar contextualizar as atividades econômicas do Estado de Rondônia, como que elas deixaram de estar tão ligadas ao extrativismo vegetal, por exemplo, borracha, castanha, exploração de madeira, o extrativismo também mineral, quando Rondônia explorou o ouro, castarita, entre outros minerais. E vamos falar também como que isso chegou até a agricultura de pequeno porte no território do Rio Madeira e em todas as iniciativas políticos estatais. A gente está falando do ponto 6.1. Essa numeração se refere ao material de apoio. Lá você tem uma apostila mais completa com os dados sobre o nosso conteúdo. E eu sugiro fortemente que você faça a leitura. Nós estamos falando aqui de políticas públicas, não de desenvolvimento regional, mas que em primeiro momento foram políticas de exploração, de ocupação territorial, de ganhos monetários para o governo central e para os comerciantes. No primeiro momento, quando Rondônia se tornou um primeiro atrativo populacional, as populações vieram aqui muitas vezes para ganhar dinheiro e abandonar essa região. Por isso que o processo de ocupação inicial deu-se pelos séculos 17 e 18, com a derrubada da mata e a abertura de algumas áreas de domínios e eliminação dos nativos, e o estabelecimento de áreas para o comércio e escoamento. No norte, as intervenções ocorreram de acordo com a aptidão econômica da região. Isso foi consequência de todo o processo de ocupação da região, voltando as atividades abruptamente para atividades exploratórias, como o garimpo e a agropecuária em larga escala. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o MDIC, criou o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais, o GTP, para APLs, composto por 34 instituições do governo e instituições também que não são governamentais, de abrangência nacional. Suas atribuições são identificar os arranjos produtivos locais existentes no país, definir alguns critérios de ação conjuntas governamental para o apoio e o fortalecimento de arranjos produtivos locais, respeitando as especificidades de atuação de cada instituição e estimulando a parceria, a sinergia e a complementariedade das ações. Propor modelos de gestão multissetorial para as ações do governo federal e apoios do fortalecimento de arranjos produtivos locais. E construir um sistema de informações para o gerenciamento dessas ações, que se refere ao tópico anterior. Além de elaborar um termo de referência que contém os aspectos conceituais,
e metodológicos relevantes atinentes ao tema do trabalho. Existem também os núcleos estaduais de apoio aos APLs, criado para facilitar o diálogo entre as instituições participativas do grupo de trabalho e os APLs. Nesses núcleos estaduais, os NES, são compostos por, no mínimo, um representante do governo estadual, do sistema S, de instituições financeiras, do setor empresarial, do sistema CT e de trabalhadores com atuação nos arranjos produtivos locais. Esses núcleos foram instalados em todas as unidades da federação, com o intuito de induzir maior envolvimento dos atores estaduais no estímulo à organização dos APLs, como estratégia de desenvolvimento regional. A partir deles, haveria motivação para o desenvolvimento dos atores municipais, com instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa, de financiamento, entre outras instituições. De acordo com o MDIC, até o último recenseamento realizado em 2015, haviam 123 APLs na região norte, gerando 409.764 empregos diretos em 48.309 empresas. Esse dado do relatório de 2021. Falando então dos APLs em Rondônia, as políticas públicas de ocupação e desenvolvimento realizadas na região amazônica no século XX, como já vimos anteriormente, foram voltadas às atividades com características bem similares, que são a agricultura de larga escala, a pecuária, extrativismo vegetal, extrativismo mineral. Essas atividades têm o revés de gerar degradação ao meio ambiente, que muitas vezes pode ser até irreversível. Além disso, são atividades de concentração de renda. Gente, os fazedores de políticas públicas, normalmente, eles têm uma preferência pelo processo de industrialização. O mundo, é difícil falar em processo de industrialização no cenário atual, porque o mundo vive uma desindustrialização. A Europa passa por uma desindustrialização, os Estados Unidos, o Brasil também. O processo de industrialização mundial ele tem se concentrado muito na Ásia, na China e em outros países ali da região. É por causa da remuneração da mão de obra, alguns outros fatores de incentivo de tecnologia. É um desafio. Se é tão difícil manter a industrialização no Ocidente, por que existem tantas políticas públicas que buscam essa industrialização? Existe um argumento para justificar isso. A indústria, ela gera bons empregos, empregos que remuneram bem. A indústria, ela agrega valor e ela gera uma distribuição de riqueza ao remunerar bem toda a sua cadeia produtiva. Você vê uma grande empresa industrial, ela vai ter vários funcionários bem remunerados. Muitas vezes você vai construir uma cidade ao redor de grandes empresas, de pessoas que vão construir assim, sua vida com dedicação a essas empresas. Já se você olha empregos em trabalhos que envolvem muito menos capacitação, alguns trabalhos simples, como por exemplo, você vê quantas pessoas trabalham na Amazon, né? Uma empresa grande aí, a gente tem multibilionário o faturamento dessa empresa e ela tem denúncias enormes assim, sobre a má remuneração aos seus trabalhadores, com a remuneração média muito próxima do salário mínimo. Como que é a remuneração na agricultura? A agricultura normalmente remunera pouco os seus trabalhadores e não só isso, emprega poucas pessoas. Aí você passa a ter uma concentração da renda da agricultura na mão do proprietário da terra. E por isso que é triste um pouco quando você começa a ver como que o processo de ocupação territorial de Rondônia estava totalmente dedicado a fazer de Rondônia extração vegetal, com a exploração da madeira, com a exploração da borracha, da castanha anteriormente, mas com a derrubada da mata para a utilização da madeira, extração mineral com os minérios que foram descobertos no nosso estado,
e também com a questão da pecuária e da agricultura, sem pensar no beneficiamento dos produtos da agricultura e da pecuária, sem pensar no processamento desses produtos, num processo de agregação de valor, de industrialização. Porque esses são empregos, essas são linhas de atuação que vai gerar empregos de baixa remuneração para a população, que vai gerar, então, um processo de concentração de renda, dos lucros e dos resultados dessa atividade na mão dos detentores do capital dessa atividade. Isso normalmente não faz uma boa política pública, né? Políticas melhores são aquelas que trazem um beneficiamento maior para aquele material. Você vê São Paulo, por que ele é um estado tão rico aqui no estado do Brasil, né? No Brasil, país brasileiro. Qual é o estado que tem maior renda per capita? É São Paulo. Por que a gente tem uma economia tão pujante, um crescimento tão grande? Tem a ver com o número de indústrias. Aquela indústria ela gera empregos bem remunerados, que vão gerar uma série de serviços decorrentes da prestação de serviços para essa população bem remunerada, que vai gerar um dinamismo para aquela economia. Então, traz uma solidez para as economias. Por isso que os Estados Unidos, a Europa e o Brasil também fazem tantas políticas públicas que visam a maior complexidade da atividade econômica, passando pela industrialização. Os APLs falam disso também. Eu quero fazer um aglomerado produtivo. Uma das coisas que eu pretendo é estender um pouco a minha cadeia produtiva. Rondônia produz peixe, o que mais a gente pode fazer com esse peixe? Tem como beneficiar? Tem como tratar esse peixe? Tem como enlatar ou desidratar, fazer outro produto mais elaborado com esse peixe? Produz castanha, produz coco, produz água de coco engarrafada, produz massa de coco desidratada para vender nos mercados. Rondônia produz gado. O que nós fazemos com os subprodutos do gado? O que nós fazemos com couro, com chifre? Rondônia produz grãos. Qual é o grau de processamento que damos para esse grão? Como vendemos esses grãos? Essa é uma das propostas, então, para o desenvolvimento desses APLs, para melhorar aí o que está falando no nosso slide, da concentração de renda. Porque se eu falo simplesmente de extrativismo ou pecuária, agricultura, eu tenho uma dificuldade de melhorar a concentração de renda. Portanto, a exploração demasiada e mal remunerada da mão de obra vai gerar baixa agregação de valor aos produtos comercializados, evasão dos lucros para outras regiões do Brasil, pois não circulam internamente. As pessoas geram lucro aqui, mas vão consumir produtos em outros estados. Baixa qualificação técnica da mão de obra, baixo ou nenhum nível de desenvolvimento regional. Todo esse é um cenário. Nós precisamos trabalhar, melhorar. Cabe a nós, gestores públicos aí do curso, pensar em como melhorar essas questões. Ainda na primeira década do século XXI, nos anos entre 2007 e 2008, houve um investimento no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na área de energia, com a implementação das usinas hidrelétricas do Complexo do Madeira, cujo investimento atingiu 22 bilhões de reais. Como grande contribuição para o desenvolvimento regional do estado de Rondônia, principalmente próximo à capital, aqui em Porto Velho. Houve impactos positivos no número de negócios abertos e, por conta disso, aumentou o nível de empregos, principalmente no setor terciário, quando a gente fala dos serviços prestados, né? Também houve melhorias de índices sociais, como expectativa de vida, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, entre outros, com significativo crescimento quando comparados os resultados dos anos da década de 90 com 2010. Rondônia manteve-se como a terceira economia na região norte, atrás dos estados do Amazonas e do Pará, com geração de riqueza nos setores de serviços, agropecuária e, por último, da indústria. Tais informações comprovam a importância da indústria para o desenvolvimento de fato, e não apenas para o crescimento econômico e a geração de riquezas, sem a sua distribuição, sem conservação ambiental ou sem justiça social. Ao confrontar o IDH com o PIB, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano, com o Produto Interno Bruto, percebemos o nível de desigualdade em regiões onde predominam setores primários e terciários. Setor primário, gente, é a exploração da agricultura, né? O extrativismo vegetal e agricultura. E terciário são serviços.
setor secundário é a indústria, né? Devido à baixa agregação de valores aos produtos, baixa remuneração pelo trabalho, de baixa qualificação e as poucas oportunidades, principalmente para os jovens. Né? Gente, o que esse slide está falando? Está falando assim, a gente às vezes tem muito crescimento de PIB sem melhoria da qualidade de vida quando a economia cresce baseada nos setores da agricultura e dos serviços. Em estados onde a gente tem um IDH maior, normalmente a gente tem também mais industrialização. E a recíproca é verdadeira, isso é uma coisa que se alimenta. Quando eu tenho mais industrialização, eu costumo ter um IDH maior, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele é uma boa proxy para a gente analisar a qualidade de vida. Então, a industrialização ela traz qualidade de vida, por melhorar a qualidade do emprego oferecido. A industrialização não cai do céu, ela depende de haver mão de obra especializada, tecnologia a ser empregada, capital disponível para fazer investimentos e um fator de organização desses outros fatores anteriores, que é o empreendedorismo. A gente precisa de empreendedores que vão aí, através da iniciativa privada, organizar esses fatores que o governo pode oferecer, mas não pode forçar ninguém a fazer. Cabe às políticas públicas melhorar o cenário, melhorar as condições para que haja esses investimentos, para gerar aí condições de industrialização e um crescimento mais pleno da economia, criando empregos melhores e envolvendo os jovens. E aí eu pergunto a vocês, como que os APLs de Rondônia podem contribuir para isso? A gente vê aqui, tem esse trabalho de um doutor, né, o professor Moretti, aqui da Universidade Federal de Rondônia, que fala assim: assim, o crescimento da dimensão econômica reside na expansão de atividades, basicamente primárias, constituídas de cadeias produtivas de curta extensão em Rondônia. Normalmente regiões estruturadas em ocupação exploratória e atividades econômicas de baixa tecnologia têm grande dificuldade de mudar seu quadro social. Para isso, a iniciativa deve partir de baixo para cima, com planejamento endógeno organizado pelos mais afetados. Sobre os APLs, como política pública de desenvolvimento regional, o Observatório de Arranjos Produtivos Locais, o OBAPL, contabilizou 18 APLs registrados no estado de Rondônia, cujos tipos e nomes são especificados no quadro a seguir. Eu tenho um quadro dividido em 3 slides que fala assim: nós temos uma série de APLs de agricultura no estado de Rondônia. E eles são, por exemplo, um chamado agricultura e apicultura, cafeicultura de Cacoal, fruticultura de Cacoal, fruticultura de Porto Velho, hortigranjeiro de Porto Velho, sistemas agroflorestais de Ouro Preto. Sobre especificamente a apicultura em Vilhena, de economia criativa, artesanatos de Rondônia, também de economia criativa, turismo do Madeira e Guajará-Mirim, da região da área de têxtil e confecções, nas áreas de confecções de Pimenta Bueno, da mesma área têxtil e confecções de Porto Velho. Por fim, de madeira e imóveis de Ariquemes, da área de pecuária de leite em Ji-Paraná, pesca e aquicultura, piscicultura, pesca e aquicultura, piscicultura de Ariquemes e piscicultura de Pimenta Bueno. Esses são os APLs mapeados. Com certeza outros APLs estão aí por serem mapeados ainda no estado de Rondônia. Muitas potencialidades existem nesse estado. A agricultura tem se transformado nos últimos anos. A chegada da soja, os novos investimentos que foram feitos, a maior mecanização do estado reconfigurou a forma de fazer agricultura no estado de Rondônia. Também a mudança no cenário do mercado internacional para as proteínas animais vem trazendo um incentivo e um dinamismo para toda a pecuária no Brasil, e Rondônia não tem ficado de fora. Estudar como isso afeta a nossa realidade é um desafio. Estudar a realidade hoje sempre é desafiadora.
Fica aqui o nosso convite também para as pesquisas e para a atuação nessa área. Os APLs são algumas das estratégicas para o desenvolvimento local que ainda estão em voga, tanto na teoria quanto nas práticas de estabelecimento de políticas públicas. Portanto, vale a pena trabalhar nesse setor, pesquisar nesse setor e buscar como a gente pode captar até mesmo recursos federais para trazer políticas públicas efetivas aqui para o estado de Rondônia e, assim, mudar de verdade a realidade. A gente vê que percebemos o desenvolvimento de APLs a partir de atividades agropecuárias, em sua maioria, o que corrobora as políticas públicas de desenvolvimento regional aplicadas no Estado desde sua ocupação, em consonância com suas principais aptidões econômicas e produtivas. Sobre as categorias dos APLs, são em sua maioria de baixa tecnologia, quando não primárias. Mais uma vez, é fundamental refletir sobre os impactos sociais e econômicos de uma economia de baixo nível tecnológico e, quando tratamos de atividades agropecuárias, lembramos também dos impactos ambientais. Setores como a agricultura, com o crescimento do cultivo da soja, a pecuária de corte de leite e a piscicultura são pujantes no estado, com grande potencial de verticalização produtiva por meio do beneficiamento desses produtos, para a agregação de valor com emprego de tecnologia, melhor aproveitamento das áreas de cultivo e maior lucratividade com distribuição de renda, construindo assim um sustentado e efetivo desenvolvimento regional. Concluindo então esse tópico e com ele a nossa disciplina, falando do desenvolvimento regional e dos APLs, vemos que a proposta das atividades práticas é justamente a atualização desses dados na nossa região, nas nossas cidades. A existência de APLs no ramo da atividade e a quantidade de empresas desenvolvidas, a qualidade de empregos gerados, o nível de tecnologia empregado e a área de abrangência. De que maneira a geração e distribuição de renda desses APLs contribui para o desenvolvimento da sua região? Acho que isso é um questionamento que a gente faz. A educação ela é distribuída em várias regiões por vários motivos, porque é necessário, sim, dar oportunidades iguais às pessoas de todos os municípios do Brasil, mas também porque a pesquisa e a capacitação ela faz um retrato social que às vezes a figura, a imagem não consegue retratar. O que eu quero dizer é que esse conhecimento que agora você detém te ajuda a identificar melhor como aumentar a complexidade do nosso setor produtivo pode trazer benefícios para a nossa sociedade rondoniense. Eu deixo essa reflexão para essa disciplina e nós concluímos aqui a nossa disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Educação à distância, mudando realidades.